Boa tarde a todos. Para aqueles que disponibilizam tempo para esse review desta grande obra, uma introdução ao Novo Testamento, os Evangelhos, Atos, Apocalipse. Então é isso. Aqui estão as duas preciosas obras, de Craig. Eu devo dizer, e admitir que, ainda que ele seja um calvinista e eu seja mais da linha arminiana, é uma obra indispensável para aqueles que conseguem fazer uma leitura saudável desta obra sem deixar ser seduzido ou influenciado por qualquer parte que venha defender o calvinismo. Você consegue fazer um apanhado positivo sobre um ótimo comentário e uma ótima introdução ao Novo Testamento. Devo dizer, e admitir que, ainda que ele seja um calvinista e eu seja mais da linha arminiana, é uma obra indispensável para aqueles que conseguem fazer uma leitura saudável desta obra sem deixar ser seduzido ou influenciado por qualquer parte que venha defender o calvinismo. Você consegue fazer um apanhado positivo sobre um ótimo comentário e uma ótima introdução ao Novo Testamento. Dos 4 evangelhos, terminei hoje e, graças a Deus, pretendo dar prosseguimento à introdução de Atos a Apocalipse. Neste momento eu fiz uma interrupção antes de estar adentrando a esta obra, até porque nós estamos entrando agora em um estudo mais abrangente sobre o Apocalipse. Mas assim que terminar a obra de Dwight Pentecost, pretendo dar prosseguimento à introdução de Atos Apocalipse. De fato, é fácil você perceber que a obra de Atos Apocalipse de Craig, ela é bem maior, Olha aqui o volume, de páginas, só para você ter uma noção. A última vez que eu dei uma olhada, parece que tinha 600 e alguma coisa. Aqui tem as perguntas, que é importante para você poder trabalhar o que você absorveu durante a leitura. Tem aqui a parte da aplicação, que também vai contar como leitura. A página, nós estamos aqui 725, dividindo aí com as perguntas. Pode ficar um pouco grande, irmãos, este review aqui, mas no que for possível está ajudando aos leitores, estudantes e pesquisadores da Palavra de Deus. Evangelhos, uma pesquisa abrangente sobre Jesus e os 4 evangelhos. Editora Vida Nova, o autor aí, Craig Blomberg. Eu não vou me deter muito na questão sobre sumário, até mesmo para poder poupar um pouco o vídeo, tá? Para não ficar aquele vídeo muito vasto. Depois dos irmãos comprando uma obra, vocês vão poder aí verificar como cada assunto menos por reconstruir a história do Israel intertestamental são 1º e 2º Macabeus, dos apócrifos, Eles narram a revolta judaica contra a Síria na metade do século II a.C., bem como os eventos que a precederam, sendo 2º Macabeus considerado um pouco menos preciso do que 1º Macabeus. Aí tem aquela grande polêmica que 1º Macabeus é um livro mais confiável e histórico do que o livro dessa questão de domínios, de Império Persa, que é mais fundo histórico. Vamos à área soteriológica. Jesus preserva seus verdadeiros seguidores. Ele não perderá nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Embora o poder de Deus em dar pessoas a Cristo não se realize com a brutalidade crua de um violador, mas com o magnetismo galante e suave de um amante. E Jesus sabia que Judas nunca fora verdadeiramente seu. Olha só isso aí, tá? Prestem atenção nisso aqui. Mas estava destinado a trair. Olha a palavra que aparece aí. Destinado, Para quem é calvinista e para quem é arminiano, conhece muito bem o poderzinho dessa palavra aqui. Detalhe, não sou calvinista. Porque Deus, em Jesus e no Espírito, se revelará com exclusividade aos crentes. A resposta de Jesus afirma basicamente que as pessoas devem escolher por si mesmas, mas que o Deus Trino fará sua morada em qualquer um que o amar e o obedecer.
Então, fica um certo ar arminiano, porque se Jesus ele está se revelando, né, às pessoas, e elas devem escolher. Olha só, a pessoa tem o direito de escolher por si mesmas, né? Aí tem aquela grande controvérsia, é liberdade de agir, né, dentro do que a pessoa ela do que Deus deu para que ela pudesse ser. Mas há um grande problema aí entre liberdade de agência. Na verdade, é um termo que, para nós arminianos, é livre-arbítrio. O homem ele não tem liberdade para poder voar. O homem não tem liberdade para poder se transformar em uma borboleta. Mas dentro do que Deus criou ele tem a liberdade para poder agir ou ser aquilo que ele foi criado. Ora, isso não seria livre-arbítrio? Da descida ao inferno. Uma criação cristã posterior, não amparada de forma contundente por qualquer texto no Novo Testamento. No caso, Jesus afirma que o céu está disponível aos crentes no momento imediato à morte e que o Mestre irá imediatamente para lá em espírito para estar junto ao convertido no leito de morte. Tá? Então aí, para aqueles que acham que a alma fica no estado de sono e por aí vai, lê lá Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 7, tá? Aí você vai saber o que acontece. O homem volta à terra, né? E o espírito volta. Os dispensacionalistas contemporâneos têm admitido. Jesus veio, em primeiro lugar, para morrer uma morte redentora pela humanidade. Estabelecer um reino terreno para Israel seria dar um curto-circuito nesse pré-requisito necessário. Às vezes parece ser um pós, depois parece ser um ar milenista. Só uma coisa, irmãos, eu não estou aqui fazendo uma crítica do livro em questão. Eu apenas fiz uma leitura sadia do livro e, graças a Deus, consegui absorver pontos importantes, tá? Sobre este livro. Jesus, como seus primeiros seguidores, estava convencido de que o modo como a pessoa respondia a ele era a decisão mais importante que alguém poderia tomar em sua vida. Dessa resposta depende o destino eterno da pessoa. Olha só, dessa resposta. Somos chamados a nos tornar seguidores de Cristo, a ser sujeitos do reino, a praticar a justiça suprema que ele exige, mas que ele também torna possível aos que declaram sua fidelidade a Cristo. Aí aqui alguns vão dizer, são os eleitos, né? Mas está claro aqui no meio aqui que a maneira como a pessoa responde vai definir o destino eterno da pessoa. Então é isso. É o livro, aqui atrás tem as perguntas, sempre ele vai trabalhar no final de cada capítulo. Deixa eu ver se eu pego o final de um capítulo aqui, para mostrar para os irmãos aqui, que ele vai sempre trabalhar questões, perguntas para responder, de forma didática, tá? Você vai conseguir absorver todo o ensino deste livro muito importante para acadêmicos aí, para professores, alunos e cristãos que sobre o assunto dos evangelhos, né? Sobre o que os evangelhos estão tratando ali, como Jesus ele abordava os fariseus, como que era o seu ensinamento, algumas controvérsias alguns equívocos, né, também que algumas pessoas cometem, algumas partes das escrituras que são meio embaraçosas, outras de difícil interpretação. O autor ele não foge de nenhuma, claro, sempre ele descrevendo os acontecimentos através de uma ótica calvinista, amilenista ou pós-amilenista. Este foi mais um review do livro Introdução aos Evangelhos. Espero que os irmãos aí terem absorvido, então gostado do que foi feito, tá? E que o Senhor Jesus possa estar iluminando a mente de cada um dos irmãos no momento que estiver fazendo a leitura, que os irmãos possam fazer essa leitura de maneira saudável, a não querer criticar a obra do autor, tá, irmãos? Porque é um livro que eu tenho certeza que foi gasto inúmeras horas
dias, talvez anos, tá? Para poder ser feito, e agradecendo a Deus pela vida deste homem de Deus que nos proporcionou aí esta grande vitória. Claro, é um box, tá? Talvez alguns possam ter pulado alguma parte dizendo, mas isso é um box. Pois é, o outro livro está aqui, Introdução de Atos Apocalipse. Pretendo fazer um review em breve. Eu consegui terminar a leitura deste livro aqui em 1 mês e 6 dias, tá? E assim, não tentando fugir das partes mais importantes, porque tem pessoas que pegam só algumas partes, vem aqui no índice, né, do livro aqui, vai lá, procura ver onde que está falando sobre aquilo que ele quer e tenta fazer uma pesquisa do livro sem fazer a leitura como se deve. Mas eu aconselho a você, quando for ler, leia de capa a capa, para que você possa fazer um julgamento completo sobre a obra do autor e não apenas ficar no disse e me disse das pessoas, tá bom? Seja um praticante, seja um leitor e não um criticador de obras, tá? Então, que Deus abençoe cada um dos irmãos e até a próxima.